Imagina uma das escolas de medicina mais prestigiadas do mundo vendo, de repente, seus alunos sendo reprovados em testes básicos de conhecimento. Como que se num passe de mágica aí a história de uma grande universidade passasse a não fazer mais sentido nenhum. Pois isso aconteceu, aliás, está acontecendo na Escola de Medicina da UCLA, a Universidade de Califórnia em Los Angeles. Não por acaso uma non-profit, né? uma entidade sem fins lucrativos. Mas o que pode ter acontecido? Será que foi um enorme conjunto de fatores para que isso aconteça ou uma única pessoa pode fazer esse estrago todo? As respostas são sim e sim, tá? Nós vamos explicar isso em 3, 2, 1. SDB Flash. Bom, antes de mais nada, pedir desculpa que o seu Saindo da Bolha hoje não está muito bom, mas está fazendo aquela força para ficar bom. Muito bem, imagina o seguinte, você é responsável ou trabalha em uma instituição que é uma das mais conhecidas, mais reconhecidas, na verdade, dos Estados Unidos na área de medicina. A faculdade que você atua é ranqueada dentre todas as universidades outras americanas, instituições da área de medicina, né? Como a de número 6, tá? Na área de pesquisa, especificamente na área de pesquisa, você é número 6, nada mal, né? Porra, Estados Unidos. Isso em 2020, agora, aí atrás. O que acontece é que em 2022, o ranking é novamente publicado e sua escola caiu para 18º lugar, e com tendência de queda. Por que será, hein? O que será que aconteceu? Bom, a verdade é que você faz parte do grupo que trabalha nessa universidade, você sabe muito bem o que está acontecendo, tá? Não tem como esse tipo de choque existir sem que a pessoa não saiba trabalhando lá dentro. Acontece que em 2020 a UCLA colocou na posição de reitora de admissões uma mulher chamada Jennifer Lucero, tá? Lucero. Porque, note bem, os professores entre 2020 e 2022 eram os mesmos, né? Não mudou nada. Os exames que eles aplicavam aos alunos, portanto, eram basicamente os mesmos também. O currículo, basicamente também o mesmo, a não ser, claro, alguma nova tecnologia, alguma nova descoberta eventual no período, mas basicamente mesmo currículo, mesmos professores que avaliam das mesmas formas. Então, o que diabo mudou na UCLA? O que mudou foi o início do trabalho da dona Jennifer Lucero nas admissões. A Lucero é uma personagem caricata. Talvez vocês não saibam, mas o perfil mais forte, progressista, engajado, americano, além de ser californiano, né? É das mulheres brancas. Pode procurar. Procura um progressista radical desmiolado e você vai encontrar uma mulher branca. É batata, tá, gente? Sendo então uma escola famosíssima e com um currículo pesado, o que o normal acaba acontecendo é que na escola de medicina deles, a Geffen, como é conhecida, é muito complicado, é muito difícil você conseguir entrar. A relação candidatos por vaga é apertadíssima, tá? Só entra os topzeiras da Califórnia, tá? Ou dos Estados Unidos em geral. É complicado. Mas a Lucero não gostou disso. Porque, por ser um processo meritório muito fechado, significava que, aspas, as minorias tinham dificuldades de entrar. E aqui começa o típico racismo messiânico dos aspas progressistas. Eles realmente acham que eles precisam se colocar no caminho das minorias para abrir portas para eles, tá? Qualquer comunidade oprimida. E a questão de proporção, ou seja, qual que é a proporção dessas pessoas em relação ao número da população americana, não importa. Não importa se vamos dizer assim, se é vocação de determinado grupo social trabalhar com isso ou aquilo, eles não querem saber, eles querem aumentar sempre a proporção das minorias dentro de um determinado grupo. E no caso, a Lucero queria mais minorias de maneira geral dentro da UCLA. Deixa eu pegar o perfil da Jennifer Lucero para vocês, tá? A gente achou aqui uma fala dela pro The New England Journal of Medicine, tá? Ela deu uma palestra lá. Olha como é que é o nome da palestra dela. É o racismo aversivo como um contribuinte para o racismo estrutural na medicina acadêmica. Entendeu? Claro que não, porque você não faz parte dessa bolinha de cabeça woke. Isso é um vocabulário específico acadêmico do topo da pirâmide de cabeça, tá? O que ela chama de racismo aversivo, que é um dos tipos de racismo, tá? E
também tem outros tipos de racismo, se você for olhar, tem racismo estrutural, racismo institucional, racismo epistêmico, racismo cordial, racismo simbólico, racismo ambivalente, racismo aversivo, tem um monte de tipo de racismo, tá? O racismo aversivo, então, significa, que ela deu uma palestra lá no New England Journal, significa o seguinte, eu vou até pegar aqui uma definição. Racismo aversivo seria o tipo de atitude racial que caracteriza os brancos que possuem fortes valores igualitários, mas que experienciam um tipo particular de ambivalência resultante do conflito entre sentimentos e crenças associados a valores igualitários e sentimentos negativos face aos negros. O que significa isso também, né? Ou seja, a famosa definição de algo que a gente não conhece, definindo com uma forma totalmente enviesada aqui também, um monte de palavras juntas. Significa basicamente que é assim, você é racista porque você é racista, tá? O racismo aversivo é aquele que você tem como aversão, ainda que seja um cara preocupado com as questões de igualdade por ser branco. Ou seja, você está preocupado, você até faz algo a respeito, mas não adianta, você é racista porque eu estou dizendo que você é. Até porque você é branco, tá? Cientificamente, claro. Cientificamente. O que eu queria voltar é que essa palestra que foi lá pro The New England of Journal Medicine, que está discutindo esse tipo de nonsense, ao invés de ter grupos discutindo, por exemplo, sei lá, como melhorar a vida das crianças que tiveram problemas de alimentação na idade escolar, para que ela tenha mais chances nos exames de admissão da UCLA, por exemplo, seria legal, né? Poxa, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas crianças? Não, a gente vai ficar discutindo esse tipo de mambo-jumbo. Porque o progressista não discute o esgoto no Piauí, a falta de, obviamente. Ele discute por que a polícia bateu no rapaz que roubou a loja, que o rapaz não teve, né, um acompanhamento familiar adequado, porque o pai vivia doente, porque na cidade dele não tinha esgoto. Poxa vida. Então, quem sabe se a gente começasse a botar esgoto na cidade, não ia melhorar a saúde do pessoal e o pai poder ter uma renda melhor e ajudar o filho, ele não precisava aí assaltar a loja. Não precisava não, né? Ia acabar roubando loja em algum lugar, né? Mas eles preferem ir lá na ponta discutir esse tipo de coisa, ao invés de falar de esgoto, ao invés de falar de saúde, ao invés de falar de segurança. Muito bem. Progressista, né? Os progressistas, via de regra, são, como é que eu posso dizer? São preguiçosos mentais, tá? É como se ele ficasse ali numa maratona na linha de chegada e ficar contando a cor dos atletas que estão chegando, ao invés de analisar o desempenho dos atletas durante a maratona, né? Se o resultado der de um jeito que ele não gosta, ele muda o trajeto da maratona, em vez de, vamos dizer assim, treinar melhor os atletas. Tá? Muito bem, então a diaba da Lucero lá resolveu que era hora de aumentar as admissões das minorias, independente do mérito e do método com que isso fosse empregado. Uma das pessoas que vazou conversas dessa Lucero na última reportagem que teve, se não me engano foi na Free Beacon, conta que ela uma vez disse o seguinte, aspas aqui, você não sabia que as mulheres afro-americanas estão morrendo e uma taxa elevada, mais elevada do que as outras pessoas? A nota dos candidatos não deveriam importar, porque nós precisamos de pessoas assim na faculdade de medicina. Entendeu? Não faz sentido absolutamente nenhum, né? Porque então elas estão morrendo numa taxa maior, então a gente precisa mais delas na faculdade de medicina. Não faz sentido. E por que não faz sentido isso? Porque no fundo o que as pessoas querem, os pacientes querem é ser atendidos por bons médicos e que os profissionais façam boas pesquisas, independente do histórico de vida dela, do histórico de vida do profissional de medicina, do pesquisador, da etnia, do peso ou do próprio sexo, tanto faz. Eu quero ser atendido por um bom médico. Pergunta lá para um cara que está com grandes chances, sei lá, de morrer de câncer, por exemplo, se ele está preocupado com a cor do olho de quem pode trazer a cura dele ou não. É o cara que é a cura. Enfim, quando a nova leva de alunos admitidos por essa Lucero começou a avançar dentro da UCLA, lá para o segundo ano, etc., terceiro ano, o óbvio foi percebido. Os alunos que não eram aprovados por mérito, e sim porque ela queria, começaram a ir muito mal e passaram a não ser aprovados, sequer para chegar lá na escolha de uma residência. Eles não tinham conseguido aprender o básico, como localizar artérias conhecidas do corpo humano, coisa básica no duro mesmo, tá? E com isso, lá se foi a tal da faculdade, né? A Geffen, escada abaixo. Mas olha que interessante, a Suprema Corte Americana
proibiu recentemente agora qualquer forma de ação afirmativa na admissão de universidades. É proibido, tá? Causa ganha aí pelos estudantes asiáticos de Harvard que estão sendo colocados para fora. Aliás, os estudantes asiáticos também foram chutados nessas escolhas da Lucero lá na UCLA. Esse cara é muito bom, tira eles. Na verdade, sim, botam as necessidades de aprovação para ser admitidos dentro da universidade num patamar lá em cima que atrapalha a entrada e flexiona lá para baixo o pessoal das outras minorias, né? Então, qualquer estudante que tenha se sentido prejudicado com esses critérios da Lucero pode entrar com uma ação contra a universidade fácil e vai ganhar fácil, porque, inclusive, a Suprema Corte já decidiu isso. É fato consumado. Mas por quê? Porque uma mulher como essa diaba dessa Lucero conseguiu esse poder e como isso ficou flutuando por tanto tempo dentro da UCLA sem que ninguém fizesse nada a respeito. Vergonha, tá? Vergonha. Se contra isso, se contra o que ela estava fazendo, apesar de todo mundo saber que era errado, era injusto, né? Sabia o resultado final, sabia que existia injustiça, mas, ninguém falava nada porque era caca. Era uma coisa que era tabu, porque se você for contra o que ela está fazendo, o que você vai ser? Você vai ser racista também. Então vai ser perseguido pela matilha woke. Se bobear, você vai perder seu emprego, né? Portanto, silêncio. E aí você vê a instituição afundando. E é assim que as coisas funcionam, tá? Não precisa ser um grande movimento. Às vezes basta um idiota pau-mandado em algum lugar para destruir uma instituição grande, importante, como a universidade, lá, a Escola de Medicina da UCLA. Por isso que eu falei, às vezes, ao mesmo tempo, é um idiota só e um conjunto de ações. Um conjunto de ações imposto pela matilha woke, né? Mas e a universidade em si? Como é que não percebeu isso? Como é que ela deixou ter suas próprias regras de admissão quebradas? Na Califórnia, aliás, na Califórnia mesmo, isso é proibido por lei também desde 1996, muito antes, inclusive, da Suprema Corte Americana definir agora, tá? E aí que entra a importância, eu não vou resistir, de eu fazer o jabá para vocês de vez em quando. A faculdade de medicina da UCLA é conhecida como Geffen, tá? Escola de Medicina David Geffen. Ela é batizada em nome do seu maior doador, que é o bilionário, óbvio, David Geffen. O David Geffen é um dos sócios fundadores dos estúdios daquele DreamWorks SKG, né? Junto com Spielberg, que depois eles venderam lá para Viacom. Então, o fundador da DreamWorks, também era dono da Geffen Records, estúdio, zilionário. Portanto, ele é da área de entretenimento californiano, portanto, claro, progressista. E como progressista também foi o maior doador individual do Bill Clinton lá atrás na eleição dele. E um dos maiores doadores também de Barack Obama, tá? Ele é doador também de um grupo chamado Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW, que seria a sigla, tá? Que também, por acaso, não é ligado aos Clinton. Entendeu o perfil do cara? Pois é. Então, sim, isso é um jabá. É um jabá para mostrar que por trás de tantas coisas que afetam o nosso dia a dia, como ter, por exemplo, médico com formação boa, profissional, que atenda bem ali na ponta, tá uma ONG ou uma fundação de um bilionário progressista. Outro dia um cara falou assim, não, a minha vida não é influenciada por esses caras não. É sim, pode acreditar, é sim, tá? Porque, gente, quando o David Geffen ficar doente, ele vai ter, pode apostar, os melhores médicos que ele quiser, porque ele vai ter dinheiro para pagar. Mas você, plebeuzão, não. Porque o cara não vai achar sua artéria, dependendo do caso, entendeu? Então, sim, sua vida é influenciada, queira você ou não, você achando que batendo o pezinho ou não. O que você pode fazer é lutar contra, tá? Por isso eu vou reforçar que nós estamos lançando aqui o nosso novo e-book, fala exatamente sobre ONGs e fundações de bilionários progressistas. Eu garanto para você, tá bem legal, vai lá na loja, www.lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br, pega o seu e-book lá na pré-venda por R$ 24,90, tá? Porque esse preço só vai até o dia 3, tá bom? Então, assim, pelo amor de Deus, influência desses caras 24/7 na vida de vocês. É legal vocês conhecerem
mais profundamente. Certamente a maior parte de vocês tem uma noção geral da estrutura, mas acho legal ver em detalhes como é que funciona essa influência na nossa sociedade em geral, tá bom? É isso aí, SDB Flash acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.